Estamos com a benção e a graça de nosso Deus aqui, iniciando a primeira aula desta nova matéria, Bibliologia 1. Essa é a primeira aula desta nova matéria, Bibliologia 1, graças a Deus. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto de 2023, quarta-feira, 2 de agosto de 2022. E hoje estamos com um registro histórico, pode soar engraçado o que eu vou dizer agora. É a primeira vez na turma da quarta-feira que temos 3 alunos. Não me lembro, o irmão Kleber aí é o veterano da turma das quartas, também estava nas quintas, mas eu não me lembro realmente termos uma quarta-feira com um número tão reduzido. Mas graças a Deus vamos ter que o nosso grupo caiu para 8 alunos, 8. Então nós temos que avançar com 3, com 4, com 5, né? Com um não dá. Com um aluno não posso dar aula, fica bem difícil, mas o mínimo agora serão 3 alunos. Outro detalhezinho, eu creio que eu já falei isso anteriormente, mas estava até comentando com o irmão Kleber em off e não estava me lembrando, mesmo com as notas aqui nas minhas mãos, muita coisa da minha mente e, é claro, eu acabei esquecendo. Até setembro, né? Vou procurar não me esquecer disso, tá? Até setembro as nossas aulas começarão 8h30, porque é verão, e aí no norte, eu tenho que considerar isso. A maioria dos irmãos trabalham muito, 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 muito. Nós estamos aqui na Flórida, isso aqui não influencia muito, mas quem está no norte valoriza muito a questão do verão, né, dos dias com sol. Então, até 21 de setembro, tá? Se quiserem anotar, manteremos este horário de 8h30. Depois de 21 de setembro começa o outono e voltamos a 8h15. Parece que não, mas faz diferença. 15 minutos para os irmãos do norte faz uma tremenda de uma diferença. Mas amém. Vamos então começar. Está chegando alguém, vamos lá, quem é o abençoado ou abençoada? Porque entra como iPad, eu não posso adivinhar. Ai, 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 quem está chegando é o Alan, meu Deus. Paz, Senhor, tudo bom, Paz, pastor? fala comigo, servo do Deus Altíssimo. Não está sozinho, né? Acredito que não, meu Não, Deus. tá chegando aqui Não, a a Lança, eu varoa. já vi a digníssima sua sozinha, mas a Alan tá sozinho, aí seria histórico. Aí o irmão estaria fazendo uma história inédita, não, sem Não, nem nada poder fazer. Aí me permita colocar, né, no Evangelho segundo Alan, que diz lá no capítulo 14, verso 20, sem Isabel nada posso. mais ou menos Mas isso amém. mesmo. Obrigado, Alan, pela alegria que só tu consegues nos transmitir, né? É Eu que contagiante. E agradeço. também a sua digníssima senhora. Meus Gostei irmãos, do novo look, pastor. como? Gostei do novo look. Eu me esforço, né? É, Eu não tenho a juventude do irmão João Cavalcante, nem do irmão Kleber, mas eu me esforço, né? Para quem vai gostei. emplacar de Mas hoje a tem um a cabeleira mês. bonita. Mas Olha tem a só, cabeleira irmão. bonita do irmão aqui. Mas olha só, de hoje a um mês eu completo 64, então eu estou me esforçando para manter um pouco da jovialidade que cada um de vocês tem para distribuir, né? Eu sei que fisicamente eu não vou retornar à juventude, mas a gente se esforça. Meus irmãos, graças a Deus estamos começando uma nova matéria, né? Tá aqui, ó, bibliologia. Uau! Conhecendo a estrutura e as origens da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Alan, recebeu a apostila? Conseguiu receber a apostila? Não? Sério? Online sim, não recebi a física. Online sim. Nem a sua esposa tampouco? Física não, a gente checou o correio e não chegou Oh, ainda. que estranho, que estranho, que estranho, que estranho, que estranho, que estranho, que estranho. Irmã Angélica conseguiu receber a sua? Vamos fazer um culto. O mais Segunda-feira, difícil, pastor. o mais difícil aconteceu, e o menos difícil aconteceu. O mais difícil é chegar em Martas Vinhas. O mais estranho não aconteceu, que é chegar em Léo-Mestre. Meu Deus! Vamos combinar o seguinte: me deixa saber até sexta. Se até sexta
Não chegar, eu mando uma segunda via, mas tudo bem. Tu tem a digital, já ajuda, pelo menos para vocês não ficarem perdidos. Paz, irmã Isabelle, Deus abençoe. Tá lá, fica então isso. Ou então, irmã Isabelle, me avisa. Se até sexta não chegar, eu faço no sábado um segundo reenvio, porque isso não é normal, né? Que chega em Martazinhas e não chega em Léo, mas é um negócio altamente inédito. Mas vamos lá, vamos então iniciar na nossa nova matéria. Nossa irmã Daniele está ali, não sei se ela está me ouvindo. Me ouve, irmã Daniele? Tô ouvindo sim, pastor. Tô aqui na correria, Maravilha, acabei fique de chegar do tranquila. serviço. Isso, sem nenhum problema. Faça aí os ajustes necessários quando puder. Amém. Ficará visível. Obrigado. Tá bom, Deus Mas vamos abençoe. lá. Bibliologia. Como a Bíblia chegou até nós, na verdade, como a palavra de Deus se colocou à nossa disposição. Então, esta matéria vai nos revelar todo um conteúdo de grande importância. Não sei se você observou, lá no grupo eu fiz uma postagem de uma Bíblia chamada Bíblia Thompson. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Bíblia Thompson. Hoje é a melhor Bíblia de estudo que existe no mercado. Aqui eu tenho ela, está em capa dura, perdão, em capa mole e letra grande. O Amazon estava uma nota preta, mais de $200, e de 2 meses para cá eles conseguiram manter o mesmo preço, $82, em alguns centavinhos. Se você não tem essa Bíblia ainda e gostaria de tê-lo, daria eu essa dica do Amazon. Excelente, é a mais completa Bíblia de estudo que você pode imaginar. Mas se você não tem interesse e não é obrigado a adquiri-la, eu postei no formato PDF, que vai ajudar bastante. Tem muitos recursos de pesquisas arqueológicas, tem concordância, tem dicionário bíblico, tem a história da Bíblia, como chegou até nós em língua portuguesa. Tem, olha, uma quantidade tão grande de recursos que eu gastar aqui 15 minutos para falar sobre essa Bíblia ainda seria insuficiente, tá? Então, se você tem interesse em adquiri-la, vai lá no grupo, isso mesmo, aí diga, pastor, eu tenho interesse, que eu posto, então, as informações no Amazon, caso você queira adquirir pelo Amazon, e considera um preço muito bom, $83,37, tá? Se você não tem e quer adquirir ela no formato papel, excelente ferramenta de estudo, ferramenta de trabalho que não tem comparação. Vamos lá, então, abrindo a nossa página de número 2. Introdução. Bibliologia. Trata-se da área da ciência teológica que pesquisa a Bíblia Sagrada, buscando entender melhor os seus autores, o seu tempo e os propósitos da escrita de cada livro sagrado. Para que os integrantes da igreja e demais interessados possam ter mais segurança com respeito à sua autenticidade. Mensurar, ou seja, medir a importância dessa matéria é impossível, até mesmo pelo fato de todas as demais matérias teológicas serem derivadas da Bíblia Sagrada. Nas Santas Escrituras se encontra a verdadeira história da humanidade, mostrando o seu pretérito, isto é, passado, o seu presente. Aí você está lendo, né, o seu furo, mas o furo foi meu, é futuro. O furo foi meu. Na hora de digitar, eu coloquei furo, mas é futuro mesmo, por favor. A gente digita de madrugada, né? E aí a gente vê os gatos verdes e pardos, aí colocamos furo ao invés de futuro. Desculpe, irmãos. É assim mesmo, né? Não tem os olhos belos e abençoados dos demais irmãos, né? Que estão na flor da juventude. Os meus olhos já estão ficando um pouquinho cansados. Então, eu vou cometer algum desses furos na hora da digitação. Então, é futuro. O furo foi meu. Mas vamos lá. O alvo principal da presente disciplina, da presente matéria, é fazer com que o respeitoso seminarista conheça
com profundidade a Bíblia Sagrada e tenha um grande potencial em defender, em aplicar as suas doutrinas bíblicas. Visto que nesses fatores consolidam a verdadeira fé cristã. É como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Agora, observe isso aqui, olha, com atenção, que curiosidade que muito nos chama a atenção. A categoria do conhecimento que alvejamos proporcionar aos nossos alunos, ela é relativa aos verdadeiros propósitos legislativos, históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento, e aos verdadeiros propósitos evangelísticos de Atos dos Apóstolos, das epístolas e do Apocalipse no Novo Testamento. Em outras palavras, o que eu acabei de aqui mencionar é o conteúdo da Escritura Sagrada. O Antigo Testamento, qual é o conteúdo dele? Lei, história, poesia, profecia. E qual é o conteúdo do Novo Testamento? Evangelhos, Atos, cartas ou epístolas e o Apocalipse. A maneira como nós classificamos o conteúdo da Bíblia. As pesquisas bibliográficas para compor a presente matéria, ou seja, esta apostila, iniciaram no ano de 1999 e foram atualizadas no ano de 2019. Assim, até o presente momento, 20 anos de pesquisas. As respectivas análises foram obras do pastor Dr. Antônio Gilberto em dicionários e enciclopédias bíblicos e na internet. No caso, aqui não está se tratando da minha pessoa, está se tratando de um autor que eu tomei a liberdade de fazer a menção dele, porque ele fez uma observação muito interessante dentro dos dois últimos parágrafos que eu acabei de fazer a leitura. Então diz, o pesquisador é doutor em educação cristã e defende a linha teológica luterana, a dispensacionalista. Então essa observação aqui é parte dos dois últimos parágrafos que não é da nossa autoria, mas eu tomei a liberdade de fazer a transcrição e fazer menção. Pontos abordados. O que nós vamos estudar, então, dentro desta apostila? A Bíblia Sagrada Protestante detalhadamente. Percebam, eu usei a expressão Bíblia Sagrada Protestante. Aí você vai me perguntar, tem outro tipo de Bíblia? Tem, claro que tem. A Bíblia Católica Romana. E aí vamos entender as diferenças entre a Bíblia Católica Romana e a Bíblia Protestante, que é a nossa Bíblia. A língua do Antigo Testamento, a popularidade da Bíblia, o número 7, divisões da Bíblia, escritores da Bíblia Sagrada, parte testamentária, objetivo, importância e veracidade dos testamentos. O objetivo, a importância e a veracidade do Novo Testamento. O Antigo Testamento, cronograma da escrita do Antigo Testamento, cânon do Antigo Testamento, composição do Antigo Testamento, Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, canonização dos livros do Novo Testamento, divisões do Novo Testamento, Evangelhos Sinóticos e João, Atos dos Apóstolos, Epístolas e o livro profético. Então nós vamos fazer uma rápida viagem em todo o conteúdo dos 66 livros das Sagradas Escrituras. Antes que a gente entre nas partes específicas da Bíblia Sagrada, deixa eu fazer aqui umas observações que muito me preocupam, mas muito mesmo. Primeira observação, não é uma crítica, é uma observação. Nos últimos 30 anos, eu tenho observado que o número de obreiros da Casa de Deus, de qualquer igreja, de qualquer denominação, tem sido muito pequeno na questão do conhecimento bíblico básico das Escrituras Sagradas. Isso tem me deixado muito preocupado. Há 2 semanas eu ministrei a palavra numa igreja brasileira aqui na Flórida. Não vou dizer aonde e quem é o nome dessa igreja. Mas me deixou muito preocupado. Uma igreja de uns 250 membros aproximadamente. E ali conversando, depois do culto, ministramos uma palavra breve de 20 minutos, e o pastor da igreja, os obreiros,
todos maravilhados. Meu Deus, nunca ouvi isso na minha vida. Eu falei, tem uma coisa errada. Para o pastor da igreja e os obreiros disserem que a minha mensagem foi do outro mundo, tem um negócio muito errado. Irmãos, eu ministrei sobre a parábola do bom samaritano. Quem de vocês já leu a parábola do bom samaritano? Eu fui o mais simples possível, explicando a aplicação, tanto no plano cultural, no plano hermenêutico e na aplicação prática para a nossa vida cristã. Irmãos, eles ficaram tão impressionados, tão assustados. Eu falei, que? Mas é um texto assim que a maioria de nós conhecemos, né? Sobretudo na questão da aplicação, que é o amor cristão sendo exercitado, mas no que eu deixei assim, explicado, o plano cultural, o plano social, porque judeus e samaritanos não tinham uma boa comunicação, né? Eles não se levavam bem, eles eram inimigos frontais. Os obreiros ficaram boquiabertos. Falei, boquiaberto estou eu. Porque isso quer dizer, em outras palavras, não falo isso por menosprezar esses queridos irmãos. Me deu um pouco de dó no meu coração, não gosto de dizer isso. Mas, meu Deus, isso é tão básico. É tão básico. E mais estranho ainda, quando eu falei que estava dentro dos evangelhos, na cabeça deles, a parábola do bom samaritano, sabe, estava onde? Em Atos dos Apóstolos. Eu falei, pai do céu, quando eu fiz a menção do evangelho de Lucas, está lá em Lucas, irmãos, foi um negócio assim, então estava todo assim, o povo de boca aberta, uma igreja grande. Eu percebi, o que está acontecendo, o povo? E era uma gritaria de aleluia agora. Do céu, eu falei, que é isso? É um negócio estranho aqui. Eu não sou crítico, irmãos, mas eu sou muito observador. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí depois, na ministração, no momento do convívio, a minha surpresa foi grande. O pastor não conhecia bem essa parábola. Os obreiros nem se falam. A igreja nem se fala. Eu falei, pai amado, isso me trouxe tristeza, entende? Hoje os obreiros, mais do que nunca, desconhecem o plano básico do que é a Bíblia Sagrada. Irmãos, nós não somos aqui melhores do que ninguém, mas me dá tristeza quando um obreiro, um membro comum de igreja, não sabe conhecer um pouquinho disso aqui, um pouco. E quando você conversa com pastores de igreja e obreiros que ficam assustados com detalhezinhos que a maioria de nós conhecemos na palavra de Deus, eu confesso, eu fico muito triste. A Oséias 4,6 se cumpre, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E é conhecimento básico, irmãos. Não estou falando de um conhecimento teológico a fundo, não. É conhecimento básico. Isso me traz até um pouco de vergonha, como ministro do Evangelho e como cristão. Repito, não falo isso por ser melhor do que ninguém, não, mas me dá um pouco de vergonha. Mas vamos lá, então. Há detalhezinhos que talvez a maioria não conheça, ou talvez alguns desses detalhezinhos você não conheça, e não é para se envergonhar, porque estamos aqui para estudar mesmo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem 7 partes. Veja só que interessante. O número 7 é um número muito normal dentro da Bíblia, porque fala da perfeição divina. E o número 7, ele é o resultado de 3 mais 4. O quê? Se você não sabia, o número 7 na Bíblia, ele é resultado do somatório 3 mais 4. Mas o que significam os números na Bíblia? O número 3 é o número da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O número do céu. 4 é o número da terra. Norte, sul, leste, oeste. Aí eu pego 3, céu, divindade, e 4, terra, somado dá o 7. E 7 fala da perfeição de Deus no céu e na terra. Quantos de vocês sabiam disso? Vamos lá. É um pouco de novidade. Eu vou postar ainda hoje para vocês aqui no grupo um livro. Se você
puder adquirir, ele é fininho, deve ter um pouco mais de 80 páginas. Os Números da Bíblia. Excelente. Pastor Abraão de Almeida, meu amigo já há 47 anos. Ele é bem mais velho do que eu, já hoje um senhor de mais de 86 anos. Ele mora aí na sua região, irmão João. Ele mora aí na área de Ele, Coconut Creek, ele é um pastor Deerfield Beach. batista, é? Não, ele é das Assembleias de Deus, das Assembleias de Deus. Foi o pastor que mais escreveu livros de teologia que eu tenho por informação. Ninguém escreveu tantos livros como o pastor Abraão de Almeida. E o último que ele publicou, há uns 4 anos atrás, chama-se Os Números da Bíblia. Se aí na sua área, irmão João, ou na área de vocês, tiver alguma livraria evangélica, sugiro que vocês adquiram. Excelente, nos ajuda a entender o significado bíblico e teológico, porque os números da Bíblia têm um significado bíblico teológico de enorme importância, enorme. Quando você estuda bibliologia, não pode deixar de ter este livro. Ele é fininho, deve ter um pouquinho mais de 80 páginas, não custa mais de 15, 20 dólares e vai ser, olha, de muita bênção para vocês. Eu estou mencionando isso porque o número 7 é um número que domina a Bíblia. E aqui estamos falando, né? A Bíblia tem 7 partes. Mas o fundamento dos apóstolos e dos profetas, propriamente dito, só se encontra na 7ª parte. Vamos lá, a primeira parte da Bíblia é o Pentateuco. Olha só o nome estranho, né? Pentateuco. Vem de 2 palavras gregas, penta e teukos. Penta, no grego, é 5. Teukos é livro. Então, Pentateuco, 5 livros. Para os judeus, é Torá, que são os 5 livros de Moisés, não é? São os fundamentos do judaísmo, cujo propósito ou a essência, ou seja, do Pentateuco, é a base, a estrutura principal para as futuras promessas da parte de Deus para com a humanidade. Então, o Pentateuco, a Torá, são a base da fé do judaísmo e também, por que não dizer, da nossa fé cristã, para entendermos os propósitos de Deus em toda a Escritura Sagrada. A segunda parte são os livros históricos. Eips, se você não gosta de ler história, vai ter problema em ler estes livros que compõem a Bíblia, porque a Bíblia possui um bom número de livros históricos, composto pelas histórias dos israelitas e do judaísmo, cujos alvos ou propósitos são as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade através da história dos israelitas. Em outras palavras, Deus chamou um homem de uma nação totalmente idólatra para ser a cabeça de uma nova nação, que seria a nação de Israel. Quem foi esse homem a quem Deus chamou de uma terra de grandíssima idolatria e deu a ele grandes promessas, e este homem se tornou a cabeça da nação israelita? Alguém se lembra quem foi esse homem? Abraão. Abraão não era judeu, nem hebreu. Ele era caldeu, foi tirado de uma terra de uma idolatria avassaladora. E Deus teve uma experiência muito forte com esse homem, né? Melhor dizendo, Abraão teve uma experiência muito forte com o nosso Deus e ele recebeu várias promessas, e em cima dessas promessas ele se torna, né, o pai da fé e, consequentemente, a cabeça futura da nação de Israel. Agora, é importante deixar claro, escute essa. Abraão foi chamado para ser o portador da parte de Deus das promessas que viriam no futuro nascer a nação de Israel, ou gerar a nação de Israel. Mas a nação de Israel, ela só nasce, ela é oficializada, sabe em quem? Na pessoa de Jacó, o neto de Abraão. Oh! Então, até Jacó, Israel não era uma nação oficializada.
estava só no papel da promessa. Então Abraão recebe a promessa, estão me acompanhando? Isaac reforça essa promessa, ou seja, Deus reforça essa promessa em Isaac, mas é em Jacó que a nação de Israel oficialmente nasce. Por quê? Por causa dos seus 12 filhos, dos 12 filhos de Jacó que vão lá na frente gerarem as 12 tribos de Israel. Lembrando que Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Lembram-se disso? Diná, que foi inclusive violada pelos filhos de Siquém. E aí deu um problema, né, que alguns dos irmãos de Diná, irados, entraram em Siquém, mataram o rei, foi uma matança louca, certo? Mas a nação de Israel, ela nasce oficialmente com os filhos de Jacó. Vamos lá. Terceira parte da Bíblia é chamada os livros os poéticos, composto pelos inários salmos e poemas do judaísmo, cujas finalidades ou essências são as promessas divinas futuras para com a humanidade. Em nenhuma outra parte da Bíblia se encontra tantos detalhes dos sofrimentos de Jesus como nos Salmos. São profecias por meio de poesias e de melodias hebraicas. Você não é obrigado a saber, preste atenção, você não é obrigado a saber, mas quem tem em mente quais e quantos seriam esses livros, os livros poéticos? Você não é obrigado, mas se você tem em mente quais e quantos são os livros poéticos da Bíblia? Vamos lá. Você não é obrigado a saber, estamos aqui estudando. Ah lá, irmão Cleber, ó. Eu gosto do irmão Cleber, né? Ele não é mímico, mas ele faz uma representação muito bonita. Olha lá. Vou dar chance para outro. O irmão Kleber já disse 5 livros. Quais são eles? Aí não deixa o irmão Kleber agora descansar um pouquinho, que daqui a pouco ele vai soltar outro míssil. Quais seriam esses 5 livros? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio, sem olhar, claro, no índice da Bíblia, né? No índice da Bíblia é fácil demais. Teve um aluno... Perigoso Só um errar pouquinho, ainda, pastor. pastor. Hein? Perigoso nós errar ainda, só era no índice. Não, e aconteceu já com vários alunos, né, pedindo licença, deixa eu lá pegar o índice da Bíblia, e ele errado. Me deu o livro dos profetas menores. Aí complicou, gente. Rapaz, pastor, são esses aqui os livros. Não, esses são os profetas maiores, não os menores, maiores. Não insistiu comigo, depois ele sem graça. Ah, é verdade, profetas maiores, perdão. Alguém se lembra, então, quem são os 5 livros poéticos, ou quais são os 5 livros poéticos? Salmos, Não? Cantares, Salmos, Cantares, mais 3. Vamos lá. Eclesiastes, Mais 2. Jó. Mais 1. Não Eclesiastes já falou, né? acredito. Provérbios. Salmos. Provérbios. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Repetindo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Procura não se esquecer, fácil, no momento, claro, que você tem em consideração. Deixa eu passar algo para vocês, já vou antecipar algo que nós vamos estudar lá na frente daqui a pouco. Não hoje, talvez, mas na próxima aula. É normalíssimo, preste atenção, está sendo gravado. É normalíssimo você abrindo uma abertura de um culto, não é? Quando o pastor dá oportunidade a um obreiro, vamos ouvir nosso irmão, nossa irmã, fazendo a leitura oficial, dando abertura do nosso culto. Aí lá vai lá um irmãozinho feliz da vida, uma irmãzinha feliz da vida, e diz o seguinte, ó, vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 91. Presta atenção. Ou ela ou ele está dizendo Salmos 91. Quando em alguns casos diz, vamos ler na Escritura Sagrada Salmos 24, versículo 6.
Mas o que tem de errado nisso aí? Tem tudo de errado. Número 1, o livro dos Salmos é o único livro da Bíblia, ele é livro, correto? Mas na sua composição original, ele é um inário. Por ser um inário, a teologia convencionou ou estabeleceu que é o único livro que não pode ser classificado como os demais livros da Bíblia Sagrada, ou seja, a maneira como tratamos Provérbios, Eclesiastes, os Evangelhos, não, é a única exceção. Por ser um inário, embora é um livro, para nós, dentro da Bíblia Sagrada, ele é um livro. Alguém está me acompanhando? Alguém está me entendendo? Dentro do conteúdo dos 66 livros que compõem a Bíblia, definitivamente o livro dos Salmos é um livro. Mas na sua origem, a origem do livro dos Salmos é um inário. Por ser um inário, o tratamento é diferente. Então você nunca, jamais, quando faz menção de um texto ligado ao livro dos Salmos, você vai usar o plural. Não, jamais, porque é um inário. Você vai usar o número do salmo e no singular. Vamos fazer a leitura do Salmo 91, singular, não salmos. Ou capítulo 91, erradíssimo. O livro dos Salmos não é dividido por capítulos, é por canções. Salmo 91 é uma canção, Salmo 92 é outra canção, Salmo 93 é outra canção. Cada salmo é uma canção. Então não pode ser encarado, ainda que no formato das nossas Bíblias, ele muito nos faz lembrar capítulo, mas não é capítulo. Então é Salmo 91. E outra coisa, não é versículo, é verso. Oh! Qualquer livro da Bíblia, você diz Jeremias, capítulo 31, versículo 4, ou verso 4. No livro dos Salmos, não. No livro dos Salmos é Salmo singular. Número 91, ou Salmo 91, verso, não versículo, 4. Já os outros livros da Bíblia, Jeremias 10, versículo 15, Jeremias capítulo 13, versículo 4, e assim por diante. O livro dos Salmos, ele é uma exceção à regra. Alguém anotou? Alguém entendeu? Alguma dúvida? Vamos falar disso daqui a pouquinho, ou Tá. hoje ou na próxima aula. Fala, Alain. Não, é só o porquê dessa raiz de ser um livro diferente, e principalmente na questão do verso. Poesia hebraica. É poesia hebraica. É uma Então arte. nós temos que... Exato, faz Uau. parte da cultura hebraica. Por ser um conjunto de livros chamados poéticos, a poesia hebraica, ela não tem nada a ver com a nossa poesia latina e ocidental. Quer um exemplo, Alain? O bonito da poesia latina e da poesia ocidental são as rimas. Já leste poesia que vai rimando, palavra com palavra? No hebraico não existe rima na poesia. O que não existe é uma coisa de cultura. No hebraico existem as figuras de linguagem, os símbolos, as tipologias. Quanto mais simbólico e tipológico é o texto no hebraico, mais bonita é a poesia hebraica. Isso é arte. E é uma coisa cultural que não tem como você comparar a nossa visão cultural latina e ocidental com a visão hebraica, que é totalmente diferente. Totalmente. Não tente adaptar, porque dá sempre. Por isso Essa que é a o livro, razão que o livro dos Salmos tem que ser entendido e interpretado na visão da poesia hebraica, por causa da cultura em si. por isso que o livro de Cantares é tão difícil quando começa a fazer a... Muito, muito. É Nossa, cheíssimo de símbolos e tipologias. na Com todo descrição respeito da aqui, mulher. pode soar engraçado, aproveitando o gancho aqui do Alain, né? O Alain é fantástico. Para soltar abordagens inspirativas, tem que ser o Alain. É fantástico. Escuta essa, Alain. Se você vivesse com a sua digníssima esposa no tempo de Cantares, ora,
Olha uma poesia que deixaria a irmã Isabelle babando de feliz. Estou vindo Ó. uma poesia do meu esposo. Mas que poesia? Ó, eu te comparo, ó minha amada, com as éguas de Faraó. É, Ela ia ficar feliz da vida. demais. Hoje você comparar a beleza da sua esposa com uma égua, dá problema. Irmã Isabelle, eu te garanto que dá problema. Se o Alain chega para a cena e diga, ô meu amor, tu tá tão linda como uma égua. Seus cabelos como Meu crina. Deus! Exato. Vocês estão me Durmo no entendendo, sofá. gente? Imagina o irmão Leandro Bonjour chegar, ô meu amada Angélica, mas tu tá muito linda como uma bonita égua de Faraó. Ela vai dizer, dormir no sofá ou no quintal, ou no puleiro, lá dos... Porque na cultura oriental não tinha um padrão de beleza tão extremo como as éguas de Faraó, por causa da crina, bem penteada, bem avolumada, cuidada. Irmãos, isso é cultura. Não use essa expressão para elogiar sua esposa, que dá problema. Dá zebra. Alguns anos atrás, né, no início do meu casamento, eu tinha 1 ano e meio de casado, chamei, tu tá muito linda hoje como uma égua de Faraó, minha esposa. Ah, como é que é? Tá me chamando de égua, cabrão? Ela ficou bem, que nada. Aí eu tinha que sentar com ela com carinho, ela ficou nervosa, o sangue foi rápido na cabeça, ela é colérica de temperamento. Tu tá me chamando de égua, cabrão? Não, até que pegou sotaque de nordestino. E ela é capixaba. Mas quando ela fica brava, ela pega sotaque de nordestino, não sei de onde ela pega. Calma, meu amor, tive que amansar ela, passar a mãozinha na cabeça, aí expliquei na palavra, aí ela sossegou. Me convenceste, cabrão, não sou cabrão, eu sou cabrinha. E, entende, Alan e irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as abordagens que fazemos, por isso que o livro de Cantares, repito, ele é muito difícil. Olha um problema que hoje as igrejas até cantam nos seus hinários, dizendo que Jesus é a rosa de Saron. Vocês já ouviram isso? Tem até hinos da harpa cristã que dizem que Jesus olha o erro, isso é um gravíssimo erro por causa da falta de compreensão da cultura da época. Mas quem fez esse hino? Não vou entrar em detalhes. Já questionei isso há muitos anos, quando eu fui membro das Assembleias de Deus no Brasil, me chamaram de herético, disso e aquilo, e eu provei pela cultura judaica que Jesus jamais seria a rosa de Sarão, senão a igreja. Baixaram a cabecinha e ficaram assim. Entende? Isso tem que ser tudo muito analisado e estudado. Aí você vai dar uma desperta, abrir a boca e falar que não sabe, é complicado. Então a rosa de Sarão nunca foi Jesus, sim a igreja, porque o livro de Cantares é uma analogia tipológica entre Jesus e a sua igreja. No sentido histórico é Salomão, ok? E a Sunamita, mas no sentido profético, tipológico, é Jesus e a igreja. É um livro difícil, realmente muito difícil de ser estudado. A quarta parte da Bíblia são os livros proféticos. Se os livros poéticos já dá dificuldade, os proféticos complica muito. Composto pelo pastoreio de advertências aos israelitas por meio de profecias, cujos desígnios ou alvos são as promessas de Deus futuras para com a humanidade, por meio de profecias. São 17 os livros proféticos, ou seja, dá um trabalhinho para você compreendê-los, isso tem que estudá-los de forma separada. São 5 profetas chamados maiores e 12 menores. Aí alguém me perguntou, por que maior e menor? Porque um era de 2,20 metros e outro era um anãozinho de 1,30 m? Não, é pelo conteúdo histórico e de capítulos. Se você observar, ó, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, são livros de volumes altos, 60 capítulos, 65 capítulos, 40 e poucos capítulos. Já os profetas menores são bem baixos, 10 capítulos, 6 capítulos. O livro de Obadias não é por capítulo, é por versículo, tão pequeno que ele é computado, conhecido pelos números
de versículos. Isso a gente vai chegar lá um pouquinho na frente para você entender. A quinta parte da Bíblia é chamada os Evangelhos, composto pelos cumprimentos das promessas no que tange o Messias e o nascimento da igreja. Trata-se da introdução do Novo Testamento e o nascimento da igreja. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, deixando claro que 3 deles são chamados de sinóticos ou sinópticos. A palavra sinótico ou sinóptico quer dizer o quê? Visão conjunta. Em outras palavras, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar narrativas parecidíssimas, mas João não, tem nada a ver. Tudo que está registrado no Evangelho de João, você não encontra nada, absolutamente nada, em Mateus, Marcos e Lucas. Uma coisa interessante, lá em Mateus você lê um cego de Jericó, e dá o seu nome, Bartimeu. Mas o Evangelho de Lucas nos apresenta 2, e não dá nome. Quem está certo, quem está errado? Os 2 estão certos, porque um vê uma perspectiva e o outro vê outra perspectiva totalmente diferente. Alan. E, pastor, por que Mateus é o único livro escrito em hebraico dos 4? Não em hebraico. Originalmente ele foi redigido em aramaico. Aramaico. Nossa, uma linguagem mais antiga, hein? Não mais antiga, mais popular. Mais uau. antigo é o hebraico. O aramaico veio na época do cativeiro da nação de Israel, né, de Samaria, pelos assírios, em 722 a.C. Isso é importante a gente ter isso bem anotadinho, tá? O aramaico surge quando a nação de Israel, né, quando Tiglat-Pileser III invade Samaria em 722 a.C. Então este rei leva cativo uma grande quantidade de israelitas para onde? Para a Síria. Lá na Síria, com o transcurso do tempo, há uma mistura do idioma assírio, que era o ugarita, com o hebraico. E aí gerou-se o quê? O aramaico. Então, o aramaico é a mistura, é a conjunção, é a combinação do hebraico com o dialeto assírio. Aí o aramaico surge, e surge também a cultura samaritana, que é outra historiazinha, entendeu? Os samaritanos, então, passam a adotar o aramaico como seu idioma principal. Ok, nos tempos de Jesus não conversava, interessante isso aqui, Jesus não conversava com o povão e nem pregava para o povão em hebraico, pregava em aramaico. Porque era o idioma do povão. Mas Jesus não falava hebraico só com os fariseus, só com os escribas, doutores da lei, e com os essênios, e com os saduceus. Mas lembre-se que Jesus conversava em latim com os oficiais romanos e em grego koiné com os gregos que o procuraram. Então Jesus falou fluentemente nos evangelhos 4 idiomas, sim senhor. Falou em hebraico com as autoridades religiosas de Israel. Falou em aramaico, na sua grande maioria das vezes, com seus discípulos e com o povão. Falou em latim, quando teve aquela conversa com Pôncio Pilatos. E, praticamente, né, Jesus tinha essa fluência para ter a sua comunicação. Agora, interessante, com respeito ao Evangelho de Mateus. Mateus tem características que, sim, foram escritas em aramaico, porque você vai encontrar palavras aramaicas num texto grego que não é comum. Talita cumi, já leram essa palavra, essa expressão? Em Mateus, talita cumi, é aramaico, que traduzido é menina, levanta-te, quando ressuscitou a filha de Jairo. Efatá, quando Jesus cura a um surdo de nascença. O que quer dizer efatá em aramaico? Abre-te. Ou Abba. Abba em aramaico é papaizinho.
por essas características de palavras aramaicas aparecerem no texto grego koiné de Mateus, então acredita-se fielmente, já temos 80% de possibilidades, que Mateus, dos 4 evangelhos, foi o único originalmente escrito em aramaico. Anos depois, sim, ele foi traduzido para o grego koiné, para seguir uma espécie de uniformidade. Aí, Marcos é escrito normalmente em grego koiné, Lucas em grego koiné e João em grego koiné. Mais adiante nós vamos falar algumas outras características muito chamativas dos evangelhos. A 6ª parte da Bíblia é Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo. Tem uma tradução da Bíblia de 1936 que você olha e se assusta. Atos do Espírito Santo. Nunca Atos dos Apóstolos. E está correto, porque você vê o mover do Espírito Santo dentro deste livro. Também é chamado de atas, ou espécie de relatos, ou a história da igreja, composto pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento no que se tange à inauguração e à marcha da igreja primitiva. Então, Atos fala do quê? Da inauguração da igreja no dia de Pentecostes e sua marcha triunfante. Aí temos a 7ª parte da Bíblia, que são as epístolas, ou a teologia natural, compostas pelas explicações de toda a Bíblia, e por essa causa ela é a teologia natural. As epístolas ou cartas são compostas pelas regras espirituais, morais, psicológicas e intelectuais da igreja. Assim, as epístolas são o fundamento dos apóstolos e dos profetas propriamente dito. E temos a 8ª parte da Bíblia, embora falamos que tem 7, mas podemos incluir mais uma, que é o Apocalipse, que é também profético. Por isso que não contamos com uma parte diferenciada, composto por 7 anos que estão faltando do Antigo Testamento, vindo lá de Daniel 9, 24 e 27. 70% do livro, ou 16 dos 22 capítulos. Letra B, pela introdução do referido livro. Letra C, pelas cartas aos anjos das igrejas da Ásia Menor. Letra D, pelo milênio juízo final. E letra F, pela eternidade. Uns 30% do livro, ou 6 dos 22 capítulos. Vamos aqui fazer um rápido resuminho, tá? Aqui nos nossos slides, sobre o que já pudemos nos introduzir com respeito ao estudo da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Todos estão enxergando os slides? Todos? Isso, maravilha. Vamos subir aqui, deixa eu ver se eu consigo subir. Tem uma barrinha aqui que está me atrapalhando. Essa barrinha aqui é chata, deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Como é que a Bíblia chega até nós? Deus tem uma mente, e a mente de Deus é fantasticamente grande, ela é infinita, nada comparado à nossa mente tão pequenina. Através da sua mente, Deus decidiu revelar e inspirar. Então, ele revela e inspira. Esse é o processo de comunicação de Deus. A quem? Aos seus servos. Mas depois da revelação e da inspiração, ele dá a transmissão, e a transmissão ela é materializada através da escrita. Depois que esta transmissão ela se completa, vem o que? A tradução, porque ela foi dada em 3 idiomas diferentes: o hebraico e o aramaico, o Antigo Testamento, o grego koiné, o Novo. Depois do processo da tradução, vem a iluminação e a interpretação. De nada vale a tradução se não termos do Espírito Santo as regras para termos a iluminação e a interpretação. Depois que recebemos a correta interpretação, vem o entendimento na mente. Como é que eu vou entender algo que eu não estou interpretando corretamente? Concordam?
E aí, quando chega na minha mente o entendimento, eu posso tê-la no meu coração, recebido no coração, aí vai no meu testemunho, na minha vida, expresso no caminhar da vida que buscam. E aí nós geramos o quê? Influência e convicção nos outros. Então, este é o processo de comunicação da palavra de Deus. É um processo que levou bastante tempo, mas o mais importante, quando chega aqui, ó, iluminação e interpretação, é que vamos receber na nossa mente como interpretar corretamente a palavra de Deus. Essa é uma visão dos rolos do Qumran, encontrados em 1947, junto ao Mar Morto, ali em Israel. Essa é a página do profeta Isaías, tá? É um pergaminho de mais de 2.500 anos, todo escrito em hebraico, ok? Sem os sinaizinhos, e isso mudou da água para o vinho, as traduções de todo o Antigo Testamento. Esta é a página do Codex Sinaiticus, né, escrito em grego koiné, aí temos Mateus 2:13 a 3:10, escrito em letras maiúsculas no grego koiné. Também este manuscrito mudou o conceito da tradução que temos hoje do Novo Testamento. Conhecimento bíblico não é algo fácil, não, gente. Se a gente pensa que conhecimento bíblico é memorização só, não, olha só. Cuidado, muito trabalho pela frente. Primeiro temos que fazer um trabalho parecido de um alpinista, né? A pessoa que escala montanhas. E o que o alpinista faz? Ele observa se ele terá condições de subir a montanha. Então nós temos que observar lá em cima o conhecimento bíblico, que está lá, parece distante, não é verdade? Distante. Eu já escalei 2 montanhas na Cordilheira dos Andes, na divisa, na fronteira com a Argentina e com o Chile. Isso quando eu tinha há 27 anos atrás, 28, era mais jovem, podia fazer essas aventuras, essas doideiras, né? Hoje, com 60 e poucos anos, eu não posso nem pensar em escalar montanha, né? Até se eu tivesse preparo físico, eu faria, mas hoje eu não tenho. Mas uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu escalei pela primeira vez uma montanha de quase 4.000 metros de altitude, eu tinha que observar todas as possibilidades de eu subir ou não subir. Assim é como a gente olha lá para o conhecimento bíblico lá em cima. Temos que primeiro observar. E aí no que tange a Bíblia, temos que observar o texto. Observando o texto, temos as condições de dar a correta interpretação. E depois de dando a correta interpretação, aí podemos aplicar o texto. Se eu não passar por esse processo, dificilmente eu vou chegar no pico, né, no cume da montanha, ou chamado conhecimento bíblico. E é muito trabalho, claro, que temos pela frente. Temos aqui algumas curiosidades da Bíblia. Se você nunca parou para pensar, olha só. A Bíblia é um livro de 3.566.480 letras. Esther 8:9 é o maior versículo. Êxodo 20, verso 13 é o menor. Não é Jesus chorou, não. É Êxodo 20, verso 13. Tem uma letra menos que Jesus chorou. Os Salmos 14 e 53 são exatamente o que? Iguais. O Salmo 119, no que tange a classificação, ele é considerado a maior parte da Bíblia. Alguns chamam de maior capítulo, mas é a maior parte da Bíblia. O 117 é a menor parte da Bíblia. A palavra Senhor aparece 1.855 vezes, o Salmo 118:8 é o centro da Bíblia. A Bíblia possui 2.930 personagens, 773.693 palavras, 1.189 capítulos, e aqui varia. De acordo com a tradução que você possa ter, ela pode ter a sua tradução de 31.163 versículos até 31.173, ou seja, vai variar em 10 versículos a mais ou 10 versículos a menos.
Aqui eu peço que você tenha muita atenção. Isso aqui é o processo da formação da Bíblia Sagrada e de forma gráfica e bem resumida. A Bíblia foi escrita no espaço de mais de 1.600 anos, em 3 continentes: Europa, Ásia e África, por mais de 40 autores, em 3 línguas: aramaico e hebraico para o Antigo Testamento e grego koiné para o Novo. E o assunto número 1 da Bíblia: a glória de Deus e a salvação da humanidade. Algo importantíssimo, anotem por favor esses dados, são altissimamente importantes para o seu desenvolvimento no conhecimento da Bíblia. Como é que eu estudo corretamente a Bíblia? E por muitos não terem essas regrinhas, estão se quebrando. Olha só. Primeiro, faça perguntas ao texto que você está lendo. Se acostume a fazer essas perguntas. E quais são elas? Quem? Onde? Quando? Qual? O quê? Por quê? Quando? Uau! Então tem que me acostumar a fazer essas perguntas. Quem, onde, quando, qual, o quê, por quê, quando. Tenha livros para consulta. Quais são eles? Está aqui, ó, dicionário bíblico. Qual é a função de um dicionário bíblico? Vai explicar a origem das palavras, vai dar origem na raiz da palavra, a origem cultural, a origem histórica, vai lhe ajudar em muito. Dicionário de língua portuguesa. Você pode conseguir no formato online. Você pode comprar no Amazon um dicionário de tamanho grandão ou menor, ou chamado Pequeno Aurélio. É importante que você tenha um dicionário da língua portuguesa. Outro livro que não pode faltar é um comentário bíblico. Um comentário bíblico, existem centenas de boníssima qualidade que vão lhe ajudar no comentário de um livro da Bíblia, por exemplo, como se formou o livro de Provérbios, como se formou o livro dos Salmos, e assim por diante. O manual bíblico é uma pequena enciclopédia que vai dar muita fonte de pesquisa sobre todo e qualquer assunto que você estiver pesquisando na Bíblia. Depois, um livro de teologia sistemática. Qual é a função da teologia sistemática? É ajudar você a entender os temas da Bíblia, né? Por exemplo, salvação, santificação, doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo e assim por diante. Mapa bíblico. Mapa bíblico é importante você ter uma noção da geografia, aonde, que cidade, que vales, não é? Aonde a localização do evento bíblico se deu. E uma Bíblia de estudo, pelo menos uma. Eu recomendei aqui a Thompson. Temos dezenas de boas Bíblias de estudo, mas a Thompson é a mais completa. Outras sugestões que queremos dar aqui, ó. Ore, organize-se, livre-se das possíveis distrações, anote as aplicações práticas que encontrar. Como é importante termos isso aqui em consideração. Para eu fechar essa parte aqui nos slides e voltar para a apostila, olha só. Aqui nós temos 5 métodos de aprendizagem e observação da Bíblia. Começando pela mão esquerda, né? Por que a mão esquerda? Porque é a mão do coração, né? Que tem comunicação com o nosso músculo cardíaco. E aí você abre a sua mão esquerda, ó, e tem lá os dedinhos. Aí começa pelo dedinho mindinho. Ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar. Primeiro temos que aprender a ouvir. Romanos 10:17 nos ensina isso. Depois temos que aprender a ler. Apocalipse 1:3. Para que possamos estudar. Ninguém estuda se primeiro não ouve e não lê. Impossível. Não conheço ninguém que consiga fazer isso. Tem uns aventureiros, né? Que estudam sem ouvir e sem ler.
Mas se eu estou estudando, eu primeiro aprendi a ouvir, aprendi a ler e aprendi a estudar. Atos 17:11. Depois que eu aprendi a estudar, aí eu começo a memorizar, de acordo com o Salmo 119, 9 e 11. E aí eu posso meditar. Muitos não conseguem meditar na Escritura porque não seguem essa regrinha, que muito nos deixa claro em 2ª Carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos lá. Voltando então para a nossa apostila. A Bíblia Sagrada Protestante em detalhes. Mas por que o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as epístolas? É a pergunta que fazemos. Para a pessoa se livrar de todas as dúvidas a esse respeito, precisa manejar bem a palavra da verdade, 2 de Timóteo 2,15. E como diz o ditado, tem que ter Bíblia. Portanto, não tem como responder essa pergunta sem uma real e profunda apresentação das Santas Escrituras. Essa apresentação real e profunda da Bíblia Sagrada não pode ser como base em uma teoria humana. Jamais o homem poderia se responsabilizar por tão grande responsabilidade. Porque nesse fator se encontram os segredos da existência e das estruturas da igreja. Esse assunto é tão profundo, de maneira que os verdadeiros pais e mestres da Bíblia, os rabinos judeus, não conseguem entendê-lo. E então, em vez de ficarmos tentando elaborar ou inventar uma interpretação para as Santas Escrituras, é preciso permitir que a Bíblia venha interpretar ela própria. Portanto, a resposta da pergunta por que o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as epístolas é possível através de uns profundos e cuidadosos raios-x na Bíblia Sagrada Protestante. Apresentar-te-ei parte por parte os seus propósitos das Santas Escrituras. Gente, eu quero fazer aqui uma correção. Na digitação eu cometi aqui um erro, por favor, corrija aqui na língua do Antigo Testamento. Por favor, você está lendo aqui, ó. Segundo Oeste, que é o escritor que escreveu no ano de 2018, cerca de 99% da língua utilizada para escrever o Antigo Testamento foi em hebraico. Aqui um erro nosso. O correto é 90%. Aonde você vê aí 99, corrija com 90. Não 99, 90%. Há somente aproximadamente 1%. Aonde você lê 1, outro erro nosso. O correto são 10%. 10%. Então, 90% para o aramaico e 10%, perdão, 90% para o hebraico e 10% para o aramaico. Em algumas passagens nos livros de Esdras, Jeremias e Daniel. Então, aonde eu encontro o aramaico originalmente? Em partes do livro de Esdras, Jeremias e Daniel. Está vendo o número 1, pequenininho, ao lado da palavra aramaico? Quem está lendo aí? Encontrando. Tem o número 1, suspenso, pequenininho ao lado da palavra aramaico. Aí você vai lá embaixo, no rodapé. Sempre quando você vê um número pequenino, suspenso, entendeu? Ao lado de alguma palavra ou frase, é porque está ligado a uma nota de rodapé. Vamos ver o que diz essa nota de rodapé lá embaixo. 1. O aramaico é uma língua com mais de 3.000 anos de história. É a língua oriunda de Arã, uma antiga região da Síria, cujo povo são os arameus. Eles eram semitas descendentes de Sem, filho de Noé. Como os arameus se espalharam por o mundo antigo, o aramaico passou a ser falado por quase todas as nações daquela época. Foi a língua administrada da administração de impérios e a língua da divina adoração, né? Na verdade, o aramaico ele ganha sua fluência na vida da nação de Israel pelas combinações culturais da parte dos assírios, porque os assírios já falavam o arameu muito antigo, e o aramaico, na verdade, né, que Israel passa a falar, ele passa com um certo domínio ali no cativeiro da Assíria. Popularidade da Bíblia, conforme Oeste, esse mesmo escritor,
além de campeã de vendas, inclusive no Brasil, a Bíblia Sagrada é uma das obras mais antigas do mundo. As Sagradas Escrituras já foram traduzidas para cerca de 1.500 línguas, mas essa é uma estatística de 2015. Pode colocar aí, segundo a estatística de 2020, não fiz atualização, a Bíblia já se encontra traduzida em mais de 2.670 línguas. Uau! Então, em 2015 era 1.500, mas segundo 2020, tá? A tradução supera a 2.670 línguas. Virando a página, ainda continua Diaquete. 375 versículos da Bíblia mostram o número 7. Esse é o número da Bíblia, de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Eu falei lá atrás, lembram-se? O número 7 representa a perfeição e a totalidade. Alguém chega a dizer a união entre o céu e a terra. 4 mais 3, 7. Visto que o céu é representado pelo número 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e a terra, número 4, norte, sul, leste e oeste. Portanto, jamais diz que o 7 é o número da mentira. Interessante. Divisão bíblica em capítulos e em versículos, de acordo ou conforme Diaquete, depois de muito ter tentado antes, um cardeal inglês chamado Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos, totalizando 1.189 ao todo. Isso aconteceu no ano de 1250, e a subdivisão da Bíblia em versículos iniciou com São Pagnino, em 1541, judeu convertido, posteriormente dominicano, originário de Lucca, Itália, que se aplicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527. E foi o primeiro a dividir o texto em versículos numerados. Depois, em 1550, Robert Stevens concluiu com um total de 31.102 versículos. Este número correspondia à tradução da Bíblia naquela época em latim, tá? Em latim. Por isso que hoje, nas nossas traduções, em língua portuguesa, temos entre 31.163 e 31.173. Anote aí, não está aqui dentro, está nos slides, que a gente vai chegar a ver isso mais adiante, mas só para adiantamento. As traduções da Bíblia Sagrada em língua portuguesa são 19. 19. Anote em algum lugarzinho aí, né? A Bíblia Sagrada traduzida em língua portuguesa alcançou o número de 19 traduções. 19 traduções que temos a tradução da Bíblia Sagrada. Aí você vai me perguntar, quais seriam hoje as melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa? Eu vou colocar aqui, né, numa folhinha de papel, hoje realmente eu me esqueci. Nós temos 3 boníssimas traduções da Bíblia em língua portuguesa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ok. Vou aqui ampliar o meu campo de imagem. Todos estão me vendo aqui bem grandão? Bem grandão? Presta atenção, vou mostrar para vocês aqui através de letras. Deixa eu ver se consigo. Não, está invertido. Está invertido. Está invertido. Não se consegue
Vocês estão vendo certo ou estão vendo invertido? Vamos lá. Estão vendo certo? Irmão Tô Kleber, vendo consegue ler a primeira? Tô vendo certo. Tá lendo? Lê para mim a número 1. ARA. Perfeito. Então, para mim, a imagem está invertida. Então, para você está correto. Essas são as 4 melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa. Primeira, ARA. O que quer dizer isso? Almeida Revista Corrigida. Hoje é considerada a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa. Depois vem a ACF. Está vendo aqui, ó? ACF. Almeida Corrigida Fiel. Depois a terceira, ARC 2009, em 1969, Almeida Revista Corrigida, no ano de 2009 ou do ano de 1969. E a quarta que você está vendo ali, ó, EC, Edição Contemporânea, que é da Bíblia Thompson. Essas são as 4 melhores traduções. Aqui não estou me referindo à Bíblia de estudo. São traduções em língua portuguesa. Bom, se você pelo menos puder ter 2 ou 3 dessas traduções, excelente. Excelente, tá? Pelo menos 2. Uma eu não recomendo você ter, porque isso vai lhe dificultar a questão do estudo bíblico. Eu vou postar aqui, eu vou postar depois no grupo, tá? Para você ter a exata ideia da importância de ter essas traduções. Vamos aqui dar já a finalização para o período da escrita da Bíblia Sagrada. Muita gente se questiona em que tempo se tomou ou se levou para a escrita da Bíblia Sagrada. A Bíblia inteira demorou aproximadamente 1.600 anos, ou entre 1.400 e 1.600 antes de Cristo para ser escrita. Veja a cronologia. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foi iniciado em 1537 a.C. e concluído em 1497 a.C., 40 anos de escrita. Os livros históricos, mais os poéticos e os proféticos, foram iniciados em 1497 a.C. e concluídos em 400 a.C. Foram 1.097 anos de escrita. Letra C. Então, de Gênesis a Esther, junto com Malaquias, foram 40 mais 1.097 anos, no total de 1.137. Letra D. Mais os 400 anos interbíblicos são 1.137 mais 400, um total de 1.537. Então, de Gênesis a João Batista duraram 1.537 anos aproximadamente. Letra E. Mais há cerca de 50 anos já escrita no Novo Testamento. São 1.537 mais 50 anos, totalizando 1.587 anos. E devido não poder definir com precisão, porque as datas bíblicas são aproximadas, por motivo de umas fontes de pesquisas divergirem um pouco nas datas, outras não ter essas datas, por não inserir mesmo, e outras por ter estragado com a idade. Então, os teólogos acham por bem falar essa data de 2 formas, a saber, aproximadamente, ou cerca de 1.500 anos, ou entre 1.400 e 1.600 anos. Deixa eu perguntar a vocês. Já vamos terminar em 10 minutos. A Bíblia fala de livros canônicos e livros não canônicos. O que vocês entendem de um livro da Bíblia que é considerado canônico? Não se preocupe se você não souber responder. Eu acredito que vocês já devem ter lido ou ouvido falar sobre o que é um livro da Bíblia ser canônico ou não canônico. Vamos lá. Quem se lembra, ou quem já ouviu falar, ou quem já leu em algum lugar sobre a questão do que é ou não canônico?
Ninguém conseguiu, nunca já leu. Irmã Canônico Daniele levantou ali. Irmã Daniele já, ela quer ter uma participação. Diga, irmã Daniele. são os livros considerados inspirados pelo Espírito Santo. E os não canônicos são aqueles que não foram considerados porque foi escrito pelos homens. Perfeito. Tem Canônico. inspiração. Exatíssimo. Canônico são os livros inspirados ou autorizados pelo Espírito Santo. Porque a palavra canônico vem de uma palavra grega chamada cana. E cana, no passado, era uma vara de medir. Não tínhamos, né, as fitas métricas, os metros, não tínhamos o aparelho para medições de tamanho ou distância. Então era usada uma vara comum, tá? Que já era geralmente colhida na beira dos rios e lagoas. Ela era de origem vegetal, ela era cortada, bem aplainada e se tornava uma medida. Daí a expressão canônico vem de cana, vara de medir. Os livros canônicos que nós temos são 66, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento. A Igreja Católica Apostólica Romana incluiu 7 livros a mais, 7 livros adicionais. Esses livros são chamados de apócrifos. A palavra apócrifo vem de uma palavra grega que quer dizer ocultos ou escondidos. Mas quando que eles aparecem? A partir do Concílio de Trento, em 1546. Lembre-se que a Reforma Protestante aconteceu em 1517 por Martim Lutero. E a Igreja Católica veio com a chamada Contra-Reforma. E a Contra-Reforma acontece exatamente quase 30 anos depois da Reforma Protestante, como uma espécie de ataque contra o que Lutero fez. E são 7 os livros apócrifos. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Alguém me perguntou esses dias, é pecado ter na minha casa uma Bíblia católica? Então eu já vou queimar no fogo do inferno, porque eu tenho 14. Eu tenho que ir atrás de mim 14 Bíblias católicas. Por que eu tenho essas 14 Bíblias católicas? Para estudo bíblico, para investigação de texto, porque são várias traduções. A melhor tradução, pasme você, pasme, a melhor tradução da Bíblia em português, além dessas que eu mostrei para vocês, tem uma quinta que eu não coloquei na lista. É a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica. Uma tradução impecável, fantástica. Eu a tenho em espanhol, em inglês e em português. Impressionante. Dá de goleada em qualquer outra tradução da Bíblia em língua portuguesa. É errado ter uma Bíblia católica? Não é. É errado é nós considerarmos os 7 livros apócrifos como fonte de inspiração para a nossa edificação espiritual. Então, se você quiser ter uma Bíblia católica, não tem nada de errado. Agora, dos 7 livros apócrifos, 2 sim, eu recomendo você conhecê-los, que são os livros históricos de Macabeus, primeiro e segundo livro de Macabeus. Por quê? Você vai descobrir exatamente o que aconteceu no período entre Malaquias e Mateus. Preste atenção. Entre Malaquias e Mateus é o chamado 400 anos de silêncio profético. O Espírito Santo deixa de produzir ou inspirar qualquer livro para a nossa edificação. Ele para, o Espírito Santo para, Malaquias acabou, tchum. Depois, 400 anos depois, entra o quê? Mateus. E no meio, 400 anos de silêncio profético. O que acontece nesse meio tempo de 400 anos? Muitas coisas. Alexandre o Grande conquista a Palestina, então Israel se torna uma província do Império Macedônico, do Império Helênico, né? Os gregos ganham uma poderosa influência naquela área. Alexandre o Grande morre, deixa 4 generais como seus herdeiros e um deles chamado Seleuco, da onde vem a descendência do anticristo.
ele se destaca com a sua tirania dentro da Palestina. De Seleuco veio uma dinastia de reis sírios, dos chamados Antíoco. E o pior deles foi o chamado Antíoco IV Epífanes. O que ele fez de horrível? Ele fez um acordo com o povo de Israel para eles adorarem a Deus com toda a liberdade no templo. Mas, de repente, Antíoco, depois de um tempo, quebra esse acordo. Como? Ele entra no templo, vai no lugar santíssimo e sacrifica uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando o templo. Isso foi em 170 a.C. Aí entra uma família chamada Macabeus e lutam pesado contra a tirania de Antíoco IV Epífanes. Só no ano 164 a.C. que Antíoco é removido, né? Ele é morto, ele é derrotado nesta batalha pela família Macabeus, mas acontece que as tropas de Antíoco colocam um bloqueio. Está escrito, né, no primeiro e segundo livro de Macabeus. É muito interessante. Colocam um bloqueio na entrada do templo e os sacerdotes começam a gritar angustiados. Como é que nós vamos acender a luz do candelabro que está lá no lugar santo? E já tinham passado 8 dias que ninguém tinha acesso ao lugar santo para reacender as luzes do candelabro, porque está bem claro lá, é uma ordem de Levítico. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso implicava o quê? Manter a luz do menorá, ou os braços, né, do menorá, que deveriam ser abastecidos com azeite, consequentemente teriam que arder. Depois de 8 dias, a família Macabeus consegue quebrar o cerco, né, o bloqueio de Antíoco Epífanes, e para surpresa, chegam lá no lugar santo, encontram o candelabro aceso, iluminado, e para surpresa ainda, encontram o 8º braço, porque o candelabro originalmente tinha 7. Quando eles encontram o candelabro aceso, uma surpresa, e ela fica maior quando eles detectam o 8º braço. Esse 8º braço cai na boca dos sacerdotes, Hanukkah Habiahamoi, que em hebraico quer dizer o 8º braço foi acrescido da luz do Todo-Poderoso. Uau! Daí inicia-se a famosa festa do Hanukkah. Já ouviram falar dessa festa judaica? O Hanukkah acontece muito no mês de dezembro. E você dê uma olhadinha, né? Tem muitos cartões de festividades, né, no dia do Hanukkah, e você vai ver que o candelabro não tem 7, senão 8 braços. E a história do Hanukkah foi verdadeira. Né? Como? São 8 dias de celebração para Hanukkah? São 8 dias de celebração, correspondendo aos 8 dias, né, que Antíoco Epífanes bloqueou a entrada do templo para que os sacerdotes ali não tivessem acesso para manter o menorá aceso. 8 dias de celebração, exatamente. Né? Mas, para surpresa, no 8º dia o cerco é quebrado, os sacerdotes entram, vêm com grande surpresa o menorá aceso e com 8 braços. Então, essa é a origem do Hanukkah. A palavra Hanukkah quer dizer festa das luzes, ou as luzes e o seu 8º braço. Gente, são 10 horas da noite. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, anote aí, nós vamos entrar com os escritores da Bíblia Sagrada. Nós vamos entrar nesta parte bastante interessante. Os escritores da Bíblia Sagrada, na página de número 4. E, por favor, olha só, lá no finalzinho você vai ver 40 questões, que são os nossos exercícios. Pastor, isso é mamão com açúcar? Mamão com açúcar, com mel, o que você quiser, tá? Mas eu facilitei o máximo. Vamos fazer tudo de uma vez? Não. Vocês vão fazer em partes, tá? Então, vocês comecem a fazer da número 1 ao número 15. Então, na próxima aula, nós vamos corrigir exatamente até a número 15, que seria lá no fundinho, na primeira e na segunda página dos exercícios. Vai lá, ó,
aqui. São 40 questões ao total. Mas você vai fazer para a gente corrigir na próxima aula, da número 1 até a número 15. Tá anotado, gente? Da 1 a 15. Se quiser fazer tudo até o 40, amém. Fica a seu critério. Mas a gente só vai corrigir da 1 a o número 15. Para fazer estes exercícios, você tem que ler a apostila toda, porque ela é pequena, ela é curtinha. E as respostas que eu não encontrar na apostila, você vai encontrar aonde? Nos slides que eu postei lá no grupo. E uma ou duas perguntas você vai encontrar pesquisando no Google. Então, estou facilitando o máximo para você não ficar desesperado indo no Google pesquisar, porque você já tem a apostila como fonte de pesquisa, você já tem os slides, certo? E uma ou duas, aí sim você vai ter que recorrer ao Google, porque não são perguntas complicadas, embora elas não vão constar as respostas nem na apostila e nem no conjunto de slides. Perfeito? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Está tudo bem esclarecido até o momento ou tem alguém aqui que tem dúvidas e gostaria? Só a Alain hoje e a irmã a Angélica e a irmã Daniele, irmão João. Hoje todos quase participaram, né? Só hoje ficou na retranca, mas eu entendo porque está armazenando energias. É a irmã Isabelle. Irmã Isabelle, ela parece aquelas baterias de lítio condensadas. Conhece essas baterias? Elas ficam paradas por um tempo, mas depois, quando começa a funcionar, sai da frente. Então, eu estou certíssimo que a irmã Isabelle, nas próximas aulas, ela vai deixar o irmão Alain até constrangido. Que ela está armazenando energia, gente. É igual o Kleber. Kleber fica quieto um tempo, né? Mas quando ele começa a disparar os torpedos dele, olha lá, ele está sorrindo porque ele sabe disso, né? Não, hoje eu estou armazenando combustível. Aí na hora certa ele começa a disparar. Deus nos falou alguma coisa da sua parte nesta noite ao seu coração pela sua palavra? Sim ou não? Eu acredito que sim, porque estamos começando a conhecer a profundidade deste livro maravilhoso, que é a Santa Escritura. Convido vocês agora a estarmos em oração, despedindo a aula de hoje. Espero revê-lo, se Deus quiser, na próxima semana, dia 9 de agosto, né? Com a bênção do nosso Deus. Nosso querido irmão Kleber, né? Que tem um boné que eu nunca vou ter, porque é dele. É só o dele, cabe só na cabeça dele. Porque eu sou meio cabeção, então se eu colocar o boné do Kleber aqui, vai ficar flutuando. Nosso irmão Kleber, então, vai estar despedindo-nos com a palavra de oração. Gente, muito obrigado pelo esforço, né? Hoje, infelizmente, somos a menor classe da nossa Academia Bíblica Berera. A irmã Isabelle lembra-se, no passado, né, querendo ser saudosista, tivemos uma classe enorme, quase beirando a 40 alunos. Mas tudo é possível, né? Deus pode fazer um mover aí lindo, né? E fazer a turma da quarta-feira uma turma bem grande. Hoje a maior turma da nossa escola é o bacharel em teologia com 20 alunos, o médio com 22 e a turma da terça está crescendo. Já estamos beirando a 16 alunos a turma da terça, mas oramos a Deus que Deus possa mover os corações e a quarta-feira volte a ser também uma turma bastante movimentada. Irmão Kleber, com seu áudio já aberto, nos despedindo em oração. Obrigado a todos, Deus nos abençoe. A palavra está com o irmão Kleber orando. Graças te damos, ó Pai, por este momento tão maravilhoso, ó Deus, que está aprendendo a tua palavra. Graças te damos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e continua, Senhor, abençoando as nossas vidas, nos dando sabedoria e entendimento. Também, Senhor, sobre o teu servo, o pastor Luiz Prestes, Senhor, derrama, Senhor, a sabedoria e o teu Espírito Santo, Senhor, para que ele possa cada dia mais ensinar essas pessoas, ó Pai, a ter o desejo, ó Pai, de aprender da tua palavra. Aleluia, Quero, graças ó te Pai, damos, Deus. a vida do irmão Alain, da irmã Isa, do irmão João, da irmã Dani, da irmã Angélica, ó Pai. Toma esses alunos nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Também aqueles que não puderem estar aqui, ó Pai. Toma eles também nas tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, por essa maravilhosa aula e nos despedes, ó Pai, em paz e em segurança, porque a tua palavra diz, ó Pai, que em paz eu deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Alan, não esquece, até sexta-feira me deixa saber se chegou ou não a apostila, se não chegou, sábado estarei enviando a segunda via para vocês, tá bom? Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Disciplina. Seriedade, seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É Necessário necessário que ele cresça e que eu diminua. que ele que diminua. diminua. É necessário que ele cresça É É necessário necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É Necessário que ele necessário que ele cresça e que eu e diminua. que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, boa noite, bom descanso, ótima semana. Vejo vocês no dia 9, daqui a pouquinho, em 1 hora, essa aula já vai estar postada ali no grupo com o link no YouTube. Obrigado, a paz do Senhor a todos, muito obrigado. Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe, Pai do Senhor.